madrugada começou com uma leve chuva que insistia em molhar o chão com um toque suave. Pouco a pouco, o cheiro do ar tomava um tom de terra molhada. Esta mistura trazia-me lembranças nostálgicas. Lembrava-me de quando eu era criança, correndo nas ruas. De como, mesmo pobre, eu era bem mais feliz. Me traz boas lembranças, e uma em especial que me faz repensar tudo. Pensar em como cheguei até aqui, e como as coisas estão, e como os dias são rápidos e a vida também passa rápida. Infelizmente, eu não posso falar o meu nome, e nem de onde eu sou, ou quem são as pessoas envolvidas. Então, qualquer nome citado aqui será meramente ilustrativo. Mas o que tenho para lhes contar é algo que fiz, uma coisa pela qual passei. O ano foi 1997 e, como sempre, eu estava precisando de dinheiro. Mas neste ano em especial, pois eu estava brigado com os meus pais e tinha acabado de ser expulso de casa e tinha que me virar para conseguir o meu lugar, as minhas coisas e viver a minha vida. Me lembro de estar saindo da casa de um amigo. Nesta ocasião, a mãe dele até tinha me dado algumas roupas e alimentos, pois eu não tinha nada em casa. E para todos saberem, eu fui expulso de casa porque o meu pai e eu não nos dávamos bem. E ele também tinha as suas bebedeiras, e eu não gostava disso. Ele maltratava a minha mãe, e certa vez nós brigamos sério. Deu BO e tudo mais. Na ocasião, eu estava saindo da casa da mãe do meu amigo, e eu caminhava pelo pequeno carreiro que levava à pequena casa, que fica aos fundos da casa da minha avó. Casa essa, a qual a minha avó havia me cedido para morar por uns dias. Acontece que no momento em que entrei no carreiro, e já vi as luzes da casa, e em seguida ouvi um som de estrondo. E do nada, as luzes se apagaram. Parei onde estava e, intrigado, fiquei olhando para os lados. E a neblina pairava ao longe. O clima era ameaçador. Ouvi pessoas conversando ao longe, na mesma direção da minha casa. Comecei a caminhar com mais cautela. Apanhei um galho para me defender e fui caminhando devagar em direção aos sons das pessoas que falavam. Aquelas pessoas falavam uma língua a qual eu não conhecia, um dialeto totalmente estranho. Parecia árabe ou hindu, coisa assim. Me aproximei e vi 4 pessoas sentadas numa clareira. Todos eles estavam com roupas escuras, e um deles me viu chegar. E mesmo bem escondido, ele praticamente me gritou do mato. Eu, assustado, relutei, e o homem gritou de novo. Disse que não queria me machucar, e que estava ali para me trazer o que eu havia perdido. A verdade é que na noite passada, eu havia dito para uns amigos enquanto passávamos na frente de um cemitério que eu aceitaria até um pacto com o diabo para sair daquela situação. Eu estava quase em transe e a proposta era irrecusável. Naquele momento, eu sabia que estava olhando na cara do diabo. O homem segurou a minha mão
e me deu um livro. Era um livro grande, de capa de madeira. E havia escritas e símbolos estranhos na capa. O homem disse que eu deveria ler a página 8 e esperar de portas abertas que um mensageiro de Satã me procuraria. Quando apanhei o livro, as luzes voltaram e eu já estava quase na porta de casa. Bem, não tive coragem de ler o livro e muito menos de contar para as pessoas. Logo se passaram 3 dias e a minha avó, convencida pelo meu pai, me colocou para fora de casa, sob o argumento de que eu era usuário de drogas e também que eu estava fazendo da sua casa um ponto de tráfico e que aquela seria a minha última noite na casa. E assim, sem casa, sem emprego e sem dinheiro, eu li a página 8 do livro como me recomendaram. E uma tristeza grande tomava conta de mim neste momento. O meu coração acelerava e eu aguardava aquela entidade de portas abertas. Bem, era quase 3 da manhã, quando um grande homem de terno segurando uma maleta entrou pela porta. Se sentou na beira da minha cama e começou a dizer: "Estes são os termos do acordo, pequeno garoto. Você deve conseguir um novo convidado a cada mês para o nosso negócio. Nada de 10 anos ou coisa que vocês veem por aí. Se você aceitar, terá fortuna como nunca teve. Bem, me diga sim ou não, e a sua vida mudará da noite para o dia." O homem exalava um cheiro bom, diferente do que se pensasse desse tipo de aparição. E sempre muito bem educado, ele abriu a maleta, e a mesma estava cheia de diamantes e dinheiro. Eu não resisti e acenei com a cabeça positivamente. Apertei a sua mão e apanhei a maleta. Logo, o homem saiu, e quando estava do lado de fora, eu vi ele se transformar diante dos meus olhos, numa criatura enorme de grandes chifres. E os seus pés eram cascos de bode. Juro por tudo que mais existe. E na minha frente apareceu mais 3 dessas coisas, e eu pude ouvir gritos horríveis ao fundo. Parecia uma amostra grátis do inferno. Na manhã do dia seguinte, um homem me esperava em um sedã de luxo. Disse que me levaria para casa. Eu fui levado para uma casa linda, ao qual grandes empresários nacionais me esperavam. E durante todo aquele dia, eu fui ensinado sobre como seria a minha nova rotina de vida e como fazer o meu trabalho. E desde então, eu vivo coletando pessoas para Satã, pois este foi o meu acordo. Um dos acordos do pacto era ser um membro ativo das missas negras, as tão conhecidas como Black Sabbath ou Sábado Negro. Essas missas eram sempre realizadas às 3 da manhã, e lá tínhamos que cantar a litânia a Satã e oferecer sacrifícios humanos. Na maior parte, o sacrifício eram crianças. Mas antes do sacrifício, o inocente era violentado. Em seguida, era morto. E todos ali bebiam do seu sangue e comiam da sua carne.
Eu, apesar de ser rico e de nada me faltar, passei a sentir muito repúdio daquela situação. E passei a não frequentar mais as missas negras. E já faz um tempo que eu não vou mais nessas reuniões. E vez ou outra, eu vejo um homem me olhando de longe e vestido de preto. Sou atormentado por vultos e pesadelos. E por isso, sou obrigado a ficar mudando de cidade para cidade. Mas de uma forma ou outra, eles acabam me achando. Sei que um dia eles vão cansar de esperar por mim. E eu serei ceifado como todos são. O meu conselho a todos vocês que escutam a minha história é cuidado com o que vocês desejam. Pois o diabo tem o poder de realizar tudo o que você quer. E como diz o velho ditado, querer é poder. Boa noite. Este relato aconteceu com o meu avô. Ele se chamava João. Bem, vamos ao relato. Quando João era pequeno, ele sempre andava doente. Pegou uma tuberculose e tinha crises diversas. Então, passou a ter que usar pratos e talheres separados para não ter que contaminar alguém. E dormia no quartinho velho onde a sua mãe guardava trambiqueiras. O garoto mexia nas velharias e fuçava tudo. E nunca eram coisas que prestavam. E ele sempre achava revistas velhas, chapéus, bugigangas e nada que fosse interessante. E foi quando ele mexia embaixo da cama que encontrou um livro empanado. Tirou o pano do livro e fazia questão de saber que livro era aquele. Então, ele viu uma frase e um nome escrito em dourado meio apagado: São Cipriano, o bruxo capa preta. Logo percebeu que era o livro que todos falavam e tanto o temiam. O livro dos bruxos e dos feiticeiros. O livro tinha vários feitiços abomináveis, magias de conjuração, nas quais se sacrificavam gatos, sapos e até cachorros de estimação da família. Bem, o João achava divertido ler aquelas coisas demoníacas. Para ele, era como se fosse um livro de terror, nada mais. Na hora que ele abriu a página da oração milagrosa da capa preta, caiu do livro um pedaço de papel velho e rasgado. E nele estava escrito o nome de todas as pessoas da família, inclusive o dele. Ele viu até o nome dos avós, e na frente de cada um tinha um ok. Os ok's eram para marcar os parentes que haviam morrido. Ele ficou desesperado e veio logo à conclusão que a sua própria mãe tinha feito um pacto. E para adiar o pagamento ao diabo, ela entregava um parente de sangue no seu lugar toda vez que ele vinha buscá-la. Olhou a lista novamente e quase caiu para trás, quando viu que era o próximo, e talvez, muito provavelmente, fosse essa a razão dele estar doente. O garoto não pensou duas vezes, e então fez a oração da cabra preta milagrosa e vendeu a sua alma. Fazia tudo conforme o livro ensinava. Acendeu uma vela em homenagem a Lúcifer, e com um punhal cortou o polegar, e deixou pingar uma gota de sangue sobre a chama. Em seguida colocou o punhal sobre a mesa,
negou o Espírito Santo 3 vezes e fez oração. Notou que no final da oração dizia-se o seguinte: a luta vencerei com os poderes da cabra preta. Inimigo, com 2 eu te vejo, e com 3 eu te prendo com Caifás, Satanás e Farrabás. Lembrou que a sua mãe sempre falava isso quando não ia com a cara de alguém. Com 2 eu te vejo, com 3 eu te prendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era só a forma disfarçada de rezar a oração da cabra preta. Pois se a sua mãe ou a sua avó fazia isso, com certeza estaria fazendo alguma espécie de feitiço. No dia seguinte, apareceu um gato preto morto na frente da porta da casa. E o João não saiu do quarto. Bem, ele não saiu porque não podia, mas ouviu o seu pai comentando com a sua mãe. Eles comentavam que já era para o João ter morrido há semanas atrás. Porém, em alguns dias, ele já estava bem melhor da tuberculose. Não tossiu mais e já podia brincar. E a partir daí, ele nunca mais pegou um resfriado. E passou-se 7 anos e a sua mãe veio a falecer. O João não sentiu nada e nem chorou, pois ela o tratava mal e amaldiçoava o menino desde que descobriu que ele havia roubado e feito uso do seu livro de São Cipriano. Boa noite. Isso aconteceu comigo em 2002. Eu tenho 30 anos e desde criança sempre ouvi falar no livro de São Cipriano. Porém, a minha avó proibia que qualquer um da família fizesse uso ou lesse esse livro. E eu sempre tive curiosidade, mas a minha avó dizia que era um livro amaldiçoado e trazia azar e maldição para quem o lesse. Eu achava estranho. Como um livro podia ser amaldiçoado se tinha um nome de santo? No começo do ano passado, eu fui com uma amiga numa livraria. Enquanto ela escolhia os livros que iria levar, eu fiquei ali, olhando os livros, até que vi o tal livro do São Cipriano. Rapidamente peguei e comecei a folhear. E logo vi que as receitas que ali continham eram muito loucas. Pede ingredientes que pensei que era só em contos de fada: pernas de sapo, olho de bode, aranha venenosa e várias outras coisas muito esquisitas. E foi então que eu vi a tal oração da cabra preta. Eu li aquilo e tive um ataque de risos. Sei lá. E na hora de ir embora, o dono da loja me disse: olha, garota, não devemos rir do que não conhecemos. Nossa, o meu sangue gelou naquele momento, mas eu deixei pra lá. Eu moro sozinha numa casa pequena de 2 cômodos e um banheiro. Sempre dormi no escuro. E nessa noite eu acordei de repente e vi um clarão no quarto. Quando eu me virei, eu vi que a luz do banheiro estava acesa. Mas como? Eu não me lembrava de ter acendido. Logo me virei e de repente apareceu do meu lado um ser vestido todo de preto, com uma capa e um capuz da mesma cor. Ele começou a me puxar pelo braço e dizer: você vem comigo. Cara, imagina o terror que passei. Com a outra mão, eu segurei na cabeceira da cama, fechei os olhos e gritei para Deus me ajudar. E quando abri os olhos, tudo estava normal. A luz do banheiro apagada e aquele espectro havia sumido. Eu sei que não era o bruxo São Cipriano, pois ele se converteu, mas com certeza
poderia ser algum dos seus discípulos, ou até mesmo o mago negro Atanásio, que foi um dos seus discípulos mais famosos. Boa noite. Boa noite. O relato que vou lhes contar aconteceu com a cunhada do meu tio. Segundo ela, o ocorrido aconteceu em 1996, quando ela tinha 17 anos. A partir de agora, contarei a sua história. Em minha mocidade, eu vivia com meu avô em uma casinha nos fundos de um sítio onde o meu avô trabalhava. Eu simplesmente adorava aquele lugar, e o cheiro de cada manhã me fazia lembrar da minha mãe. Naquele tempo, tínhamos pouco acesso às escolas, e por isso eu não frequentava a escola. Mas a patroa do meu avô gostava muito de mim, e nas minhas horas vagas ela me ensinava a ler e a escrever, e outras coisas. De vez em quando, vinha outros fazendeiros comprar cavalos do patrão do meu avô. Ele vendia cavalos para vaquejadas. O meu avô adorava as vaquejadas, e quando podia, ele sempre ia com o patrão dele. Bem, quando o comprador chegou, ele logo anunciou que iria ter vaquejada na cidade próxima. Então, o meu avô logo se animou. Dias depois, na véspera da vaquejada, acordei pela manhã com o meu avô discutindo com seu Chico. Me levantei e fui olhar o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi. O cavalo que foi vendido estava totalmente dilacerado no chão do estábulo. Na hora que vi, eu comecei a chorar. O meu avô tentou me acalmar, mas eu, que não tinha muito entendimento, fiquei assustada. E foi aí que o seu Chico falou: "Olha, seu Felipe, eu nunca tinha visto um negócio desses. Então o senhor abre o olho e não deixe a sua neta sair à noite." No outro dia, o dia da vaquejada, começaram os preparativos na cidade próxima. Então eu disse ao meu avô: "Olha, avô, eu vou fazer umas coxinhas para vendê-la na festa. Eu vou com a dona Silva, a mulher do seu Chico. O senhor pode ir na frente." Por volta de 10 da manhã, o meu avô foi com seu patrão, e eu fiquei para fazer a tal coxinha para vender. E quando foi por volta de 3 da tarde, a dona Silva já estava colocando as coxinhas para fritar. Eu logo inventei de fazer um vatapá, pois o pessoal daquela região adorava. Então fui fazer o tal vatapá. E aí comecei a fazer um bolo de fubá também. Quando foi por volta das 7 da noite, tudo já estava pronto, e só faltava fritar o restante das coxinhas. Levei tudo para o carro da dona Silva e passei na sua casa e avisei que só faltava as coxinhas. Ela logo disse que iria tomar um banho para irmos. Peguei uma panela bem grande e coloquei 3 litros de óleo para esquentar. Era um fogão a lenha que ficava do lado de fora da casa. Deixei o óleo esquentando e fui trocar de roupa. Fechei a grade do portão e quando voltei, eu vi que o óleo já estava bem quente. Então logo comecei a colocar o restante das coxinhas, uma por uma. Eu estava tão concentrada para não me queimar, que logo de repente senti um cheiro de podre vindo de dentro da casa. E assim que olhei, eu avistei a coisa mais assustadora que já vi em toda a minha vida. Aquela coisa parecia estar me desejando, com seu olhar de ódio. Era uma criatura imensa, de olhos vermelhos e pelos pretos. Da sua boca escorria baba, e as suas pernas eram envergadas para trás, como se estivessem quebradas. Aquela coisa era imensa. Eu corri e tentei sair pelo portão,
mas foi em vão, pois eu já havia trancado aquele bendito portão. Aquela criatura veio com muita fúria para cima de mim. Não havia saídas para mim, a não ser pegar aquele óleo quente com as coxinhas e jogar em cima daquele demônio. Eu joguei a panela com tudo, e nessa hora aquela criatura soltou um berro aterrorizante e começou a se debater no chão. Eu aproveitei o momento e saí correndo para a casa do seu Chico. Quando eu cheguei na porta da casa do seu Chico, olhei para trás, e foi aí que eu vi que aquela criatura saiu correndo para os matos que ficavam ali próximo. E neste exato momento, a dona Silvia estava ali na varanda e olhou o porquê que eu estava gritando. E ela também presenciou aquela criatura correndo mato adentro. Entrei na casa do seu Chico e a dona Silva veio em minha direção me perguntando se eu estava bem e o que era aquilo. Eu respondi que não sabia, eu só queria o meu avô naquele momento. Logo que a abracei, eu percebi que os meus braços estavam queimados. Então, ela me colocou no carro e me levou para o hospital mais próximo, onde eu fui bem atendida. Algumas horas depois, o meu avô logo chegou no hospital. Eu passei um mês internada. E no dia de receber alta, o meu avô foi assinar uns papéis. E foi quando eu fiquei esperando ele na recepção do hospital. E foi aí que eu reparei um rapaz me olhando com expressão de ódio. Ele estava todo enfaixado, todo queimado. E eu não tive dúvidas que aquele rapaz era o demônio que tentou me atacar. Eu só havia contado o que aconteceu comigo para a dona Silvia. E para o meu avô, eu disse apenas que a panela tinha escapulido e me queimado. Assim que saíamos do hospital, o meu avô foi de encontro com aquele moço e disse: Você está bem, senhor? Por coincidência, a minha neta também se queimou. Mas não se preocupe, na próxima vez você ganha aquele troféu da vaquejada. Você merece. Quando meu avô disse isso, eu fiquei sem reação. E ao olhar aquele homem, eu perguntei ao meu avô de onde ele o conhecia. E o meu avô disse: Filha, esse é o vaqueiro que veio pra vaquejada. Esse moço é o rapaz que me pediu a sua mão em namoro. Eu não acreditei nisso que o meu avô disse, mas graças a Deus eu nunca mais vi aquele homem. Anos depois, o meu avô faleceu e eu vim a morar com a minha tia na capital. Atualmente, eu sempre falo por telefone com a dona Silvia, mas eu nunca mais ouvi falar daquele moço. E essa foi a vez que eu quase morri e quase namorei um lobisomem. Boa noite. Boa noite, me chamo Adriano. Sou morador da cidade de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba. Este relato aconteceu no ano de 2000 e eu tinha por volta de 22 anos. Tudo aconteceu em um convite de um amigo chamado Wagner, de apelido Lapio, a irmos pescar na represa do Rui, na folga de sábado, na região de Santa Branca, onde se encontra a represa conhecida por abastecer as cidades nas proximidades. Local de grande procura por pescadores e turistas, por conta das maravilhas que se encontram na região. Local de muitas pousadas, hotéis fazendas e vários pesqueiros. Fomos em um local público e bem conhecido, mesmo se tratando de uma propriedade particular. Na verdade, era uma fazenda do ramo de laticínios. Então, fomos de bicicleta, por se tratar de um local muito próximo da minha cidade, que levava não mais do que 2 horas de boas pedaladas
se você tiver preparo. Combinamos de sair bem cedo da minha casa, antes das 5 horas da manhã. E por volta das 7, já nos encontrávamos na estrada de terra que dava acesso a essa propriedade. Passamos por uma pequena casa que se encontrava com as janelas abertas e notamos uma música a ser tocada, quase que sem perceber. Era uma música do campo, uma moda de viola, assim tratada por quem vive no campo. Nos aproximamos e batemos palma. E logo em seguida, sai um senhor muito simples de cor escura na janela. Nós já anunciamos um bom dia e já pedindo desculpas pelo incômodo. O meu amigo deu início à pergunta: "Bom dia, tudo bem com o senhor? Desculpe a gente incomodar logo cedo. Só queria saber se essa estrada segue até a propriedade do Rui." Ele respondeu que sim, que era só pegar todas as saídas à esquerda, e quando a estrada bifurcasse, era para pegar a saída à direita, e depois seguir reto até chegar a uma porteira. E chegando nela, era só passar pelo quebra-costela, uma passagem para pedestres, que impede a passagem do gado. Então, antes de sairmos em direção a esse destino, eu perguntei: "Só mais uma pergunta, senhor. No caminho até aqui, notamos que as outras casas que cercam essa estrada têm uma cor vermelha na parte de cima dos batentes. O senhor pode me falar o porquê dessas marcas?" Ele olhou em meus olhos e me perguntou: "Vocês são de onde?" Falamos que não éramos dali, mas que vínhamos da cidade de São José dos Campos. Estávamos indo em busca de alguns peixes e de relaxar. Ele disse que já imaginava que fosse isso, pelas tralhas e pela grande procura de pescadores aventureiros que sempre passam por ali. Ele disse que fôssemos pescar logo, e que não era para a gente se empolgar pela fartura de peixe que ali tinha. Bem, não entendemos muito bem o que ele quis dizer com isso. Agradecemos e seguimos pela estrada de terra. E daí não levou mais do que 20 minutos para chegarmos, já que daquele ponto era apenas descida. Chegamos no local, passamos as nossas bicicletas e seguimos por uma trilha bem estreita por meio do mato. Logo à esquerda, as águas da represa batiam no paredão de terra por onde a trilha cortava, bem próximo da represa. E se uma pessoa desatenta não tomasse cuidado, cairia ali facilmente. E provavelmente teria problemas se não soubesse nadar, pois dava para ver que daquele ponto a represa era bem funda. A trilha ia seguindo descendo em direção a um tipo de campo aberto, onde as águas da represa eram bem rasas. Montamos um quadrado de bambu, amarramos várias garrafas PETs e enfiamos 2 estacas no pé da margem da represa. E ali amarramos com arame o quadrado de bambu que foi necessário fazer, por conta da grande quantidade de água a pé que se encontrava em grande parte da represa. E se não fizéssemos isso, seria praticamente impossível de se pescar ali, pois acreditamos que os anzóis iriam enroscar ali com muita facilidade. O nosso cercado contra a água a pé estava pronto e funcionava com perfeição, mantendo toda aquela vegetação em volta dos bambus. Levamos a nossa ceva, farelo de milho, com ração e todo tipo de coisa que servem para atrair os peixes. Então, logo os peixes começaram a se movimentar dentro do cercado.
era só uma questão de tempo para serem fisgados. E assim seguiu o dia. Pescamos muito neste lindo sábado. Desde mandis, carás, tilápias, lambaris e até mesmo alguns tucunaré. Levamos 3 samuras, uma espécie de sacola com uma entrada de alçapão para ali guardarmos os peixes. E por volta de 4 horas da tarde, as 3 samuras já estavam cheias. Notamos que o volume de peixes parecia aumentar em nosso cercado de bambu, e isso nos deixou muito empolgados. E cogitamos a possibilidade de pousar ali. Mais à frente, seguindo à direita, notamos que tinha uma espécie de cabana de madeira flutuante, feita por algum outro pescador, que havia passado ali dias atrás. E como no dia seguinte era domingo, e eu morava sozinho e era solteiro, não vi problemas de ficar por ali até o dia seguinte. Então estava decidido. Iríamos permanecer ali pescando até onde desse. E assim fizemos. E quando deu 5:30 da tarde, ouvimos um barulho de barco a motor bem de longe, que vinha em nossa direção. Eram 3 homens em um barco de metal. E notamos que todos eles estavam segurando espingardas. Achamos estranho o porquê de 3 homens estarem armados dentro de um barco. E com semblantes de preocupação quando viram que nós estávamos ali. Eles pararam o barco longe da margem e perguntaram com um tom de voz alta: "Vocês vão ficar aí até quando?" Dissemos que pretendíamos ficar ali até amanhã de domingo. Eles logo retrucaram que não poderíamos ficar ali depois das 18 horas. Disseram que aquele local era de propriedade particular e que o dono não permitia que ninguém pousasse ali, por conta de problemas criados por baderneiros que ali já passaram. E eles até permitiam que as pessoas pescassem ali, mas que fossem embora no final da tarde. Então, contrariado com a ordem, seguimos arrumando as coisas para irmos embora dali. E foi quando eles ligaram o barco e seguiram viagem pela represa. Neste momento, Lapio teve a iniciativa de começar a montar tudo de novo, o que já estávamos guardando. Eu perguntei o que ele estava fazendo, se tinha esquecido algo, ou se estava guardando algo errado. Ele respondeu que não iria ir embora, pois ele não era do tipo dos caras que tinham feito bagunça por ali, e que não estávamos fazendo nada de errado, e que nós iríamos nos arrepender amargamente se fôssemos embora, deixando todos aqueles peixes ali pulando. E foi quando uma grande empolgação me tomou conta, e rapidamente eu concordei com ele. E já estava mais do que desesperado, desarrumando toda a nossa tralha e posicionando as varas e equipamentos para continuar toda a noite pescando. Então, continuamos ali pescando, até que por volta de 7 horas da noite, vimos ao longe outro barco vindo bem devagar em nossa direção. E este barco demorou por volta de uns 20 minutos, pois era uma espécie de canoa e era a remo. E o homem que conduzia essa embarcação era de idade avançada, por volta de 70 anos. Ele vinha seguindo quase que no meio da represa. E sem parar o seu trajeto, ele nos alertou a irmos embora o mais rápido possível. E nós prontamente
dissemos que não precisava se preocupar, pois não iríamos fazer nenhum tipo de bagunça ou coisa parecida naquele local, e que nós só estávamos interessados na pesca. Então ele logo disse: eu acredito em vocês, mas não é isso que me preocupa, e sim com a nossa segurança. Ele disse que não poderia encostar sua pequena canoa para nos abrigarmos, pois assim ele passaria a correr risco também, por conta da lentidão para se locomover, e que todos poderiam ficar em perigo, pois as águas ali são bem profundas, e ele não conseguiria mais nadar por sua idade e os seus problemas de saúde. Então eu logo indaguei: nossa, o proprietário é tão sistemático assim? Faz ameaças a quem decide permanecer nas margens da represa pescando? E o senhor respondeu: quem dera, meu filho, que esse fosse o problema. O lado que vocês estão nessa represa guarda uma maldição terrível, e que homem armado algum representa um perigo parecido com o que estamos correndo. Então perguntamos: mas que perigo corremos? Tem ladrão aqui? E ele respondeu: não, meus filhos, o mal que habita esse lado que vocês estão não é deste mundo. E eu só posso pedir a Deus e a São Gabriel que nos guarde, pois nossas vidas estão na mão deles agora. Olha, eu sinto muito. Se eu imaginasse que tivesse alguém aqui numa hora tão avançada, eu teria vindo mais cedo. E assim, levaria vocês até o outro lado da represa. E olha, vou falar a verdade com vocês. Muitas pessoas que se aventuraram a pousar aí onde vocês estão, nem rastro deixaram no dia seguinte. Deixaram apenas algumas tralhas de pesca, que nem suspeita as autoridades levantaram, pois a polícia diz que são objeto de outros pescadores que ficaram aí. E muitas das pessoas que somem aqui são de idade avançada, e muitos nem família têm. Por isso, ninguém dá falta de quem some. Olha, somente as pessoas ali que circulam a propriedade do Rui que fazem questão de acionar a polícia, mas sem necessidade de fato. E assim segue a rotina deste lugar. Então, o proprietário deu uma ordem para ninguém permanecer aqui pescando depois das 18 horas. E como vocês não são da região, não conhecem os costumes, desconhecem por completo os perigos que os rondam. Após ouvir isso, a desconfiança e a curiosidade nos rodeavam. Era uma mistura de sentimentos e um certo medo pelo desconhecido. Então eu logo perguntei: mas senhor, que perigo é esse que se encontra neste lado? Seria algum animal, onça, ou algum tipo de felino ou lobo? Não, meus filhos, é muito pior. Vocês acreditam no sobrenatural? Lapio rapidamente disse que não, que isso não existia. Porém, eu disse que sim, que sempre tive uma certa desconfiança. Então se preparem, pois você que não acredita vai passar a acreditar. E se daqui sair com vida, e você vai matar sua curiosidade, pois neste lado da represa vive uma criatura que muitos dizem ser um lobisomem. E olha, vou falar pra vocês,
Nada que eu já tenha visto em toda a minha vida chega perto dessa criatura que eu já presenciei muitas vezes. E sempre que passo de barco, essa criatura tá rodeando esse lado aí da represa onde vocês estão. Olha, vou dar um conselho pra vocês, meninos. Entrem na água e procurem afastar o máximo da margem. E que Deus abençoe vocês. Sinto muito, mas não quero presenciar o que está prestes a acontecer. Então, o senhor virou a canoa e continuou seguindo viagem pelas águas escuras por conta da noite que havia chegado. E nós ali estávamos sem saber o que fazer. Lapio rapidamente começou a retirar os samuras cheios de peixe da água. Então eu gritei a ele: "Não, Lapio, deixa os peixes aí. Não temos como levar eles com a gente, pois isso vai nos dar muito trabalho." De fato, daria muito trabalho, pois cada samura estava pesando mais do que 30 quilos. E se todos estivessem cheios como havia de estar, seria mais de 90 quilos de peso extra. Então, terminamos de arrumar tudo, colocamos todas as tralhas dentro de um enorme buraco no chão, cobrimos com um pedaço de madeirite que ali estava apodrecendo ao relento, e quando estávamos pensando em nos retirar do local, com o intuito de voltar no dia seguinte de carro, eis que um cheiro insuportável invade as nossas narinas, fazendo os nossos olhos lacrimejarem, como se estivéssemos cortando cebola. Então seguiu um som agoniante, como se fossem gritos e gemidos de dor. Parecia que alguma coisa vinha se arrastando, sofrendo muito. Porém, não havia barulho de algo se movendo. Era apenas um som terrível de gemidos, com uma espécie de grito menos alarmante, e uma bufada de um animal muito forte, semelhante a um boi, ou de um porco de tamanho descomunal. E foi quando algo muito grande surgiu no meio do mato. Aquilo era enorme e estava andando de 4 patas, completamente deformado. E saía sangue de várias partes do seu corpo. Porém, eu digo com toda certeza, não se trata da mesma criatura que todos dizem ser um lobisomem. E se de fato essa criatura for um lobisomem, o que todos já relataram aqui foi bem distorcido e refeito com o propósito de caracterizar a uma lenda de nosso folclore. Só consigo descrever com detalhes como é de fato essa criatura, pois conseguimos ver ela por completo, de todos os ângulos e posturas possíveis. Bem, o senhor da canoa estava certo. A água nos manteve a salvo dessa besta demoníaca, nos possibilitando a ver de perto o que realmente ela é. Aquela coisa mede facilmente mais de 2,40 metros de altura. Porém, não tem pelagem em todo o corpo. Na verdade, os seus pelos mais parecem de um animal com algum tipo de sarna, dando para ver a pele por baixo dos pelos falhos e molhados. Sim, molhados, pois a criatura soltava uma espécie de suor. Que nada neste mundo venha a ter um cheiro tão insuportável como este. As suas mãos dianteiras eram semelhantes a mãos humanas, mas completamente desfiguradas. Ficam sangrando como se a pele estivesse com uma infecção ou coisa parecida.
As suas pernas são a coisa mais bizarra que eu já vi. Os calcanhares são tão alongados que sim, te fazem pensar que são joelhos, mas na verdade não são. São apenas os calcanhares muito alongados, onde só os dedos tocam o chão. E o seu pé é esticado, colocando o calcanhar como se fosse um joelho, envergado para trás, onde as coxas humanas se inclinam para frente, alinhando o joelho humano com o tornozelo que virou um joelho invertido. Não existe nada igual nesta vida. A besta tem muita dificuldade de andar em duas patas, precisando apoiar os seus braços no chão para não cair. E o bicho é de aproximadamente uns 180 quilos. E a sua cabeça não é de cachorro. E não tem pelagem alguma em sua face. Tem um focinho semelhante a de um porco, porém sem orelhas. E do topo da sua cabeça saem duas pontas. E as suas orelhas ficam na parte de trás da cabeça, quase que na nuca, onde só se conseguem ver duas fendas, como se o crânio fosse rachado na parte de trás. A deformidade da cabeça é impressionante. E rapidamente se percebe que de fato aquilo é uma criatura das trevas. Os seus dentes são como dentes de cavalo. E não se parecem nada como de felinos ou de lobo. É como se tivesse mais dentes do que aquela enorme boca pudesse suportar. A sua língua fica dependurada para fora, de onde sai uma quantidade absurda de baba. Acredito que a criatura não consiga fechar a boca, por conta dos dentes serem da forma que são, e também pela quantidade. E a impressão é que essa criatura possua mais de 100 dentes na boca. Não tem como algo ser daquela forma, senão por falta de espaço. Mas quando aquilo abre a sua boca para respirar, é completamente diferente de qualquer outro predador. Pois o esforço que a besta faz para abrir a sua enorme boca, se consegue ouvir os ossos se partindo, para que ela consiga abrir ainda mais a boca e puxar o ar para dentro. O som desse ser respirando me tira o sono até hoje, 20 anos depois do ocorrido. Essa coisa não faz nenhum barulho, a não ser os gritos e gemidos. E este som terrível quando respira. E não se pode ouvir o seu caminhar, a não ser quando aquilo salta. O seu calcanhar e joelho estando na posição que se encontram, faz com que essa criatura possa dar saltos que não passem nem de longe na imaginação humana. E se não fosse a represa em nossa frente, seria impossível sair dali com vida. Realmente, essa criatura tem um pavor terrível da água, ficando somente nas margens. A besta derrubou árvores e atirou contra a gente dentro da água. Lançou pedras enormes, como se fossem bolas de futebol contra eu e contra o meu amigo. E por sorte, aquilo atirava as pedras com tanta força que passava por cima da gente. Mas em todo momento demonstrava uma enorme dor física, de muita dificuldades de se suportar. Os seus olhos eram duas bolas amarelas por inteira, e não tinha pupila ou algo do tipo, apenas duas bolas brilhantes amareladas. A nossa maior dificuldade
Acredito que fosse ficar ali dentro da água, nos batendo o tempo todo para nos manter boiando na superfície da água. Isso tudo tendo que suportar o cheiro mais terrível que um ser humano possa vir a sentir. Teve momentos que achei que não iria aguentar. E o que nos ajudou foi as árvores ali no meio da represa submersa há muito tempo, mas que ainda tinha um tronco enraizado no fundo da água, onde no meio da escuridão fomos agraciados a bater com o pé, tendo ali uma espécie de plataforma. Nada confortável, mas quando nos cansávamos de bater os braços e pernas, ali conseguimos esticar um pouco o corpo, evitando possíveis cãibras. Tivemos sorte de ser uma época de muito calor, pois assim suportamos o frio da água a madrugada adentro. A besta se manteve ali gritando e gemendo até às 5 horas da manhã. Ora fungando, respirando e gemendo. E em alguns momentos achamos que aquilo chorava. Em outro momento, era como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Porém, o som seguia ininterrupto por todas as horas que se passaram. Por fim, logo veio o raiar do dia. Exaustos, eu e o Lapio já não conseguimos nos mover. Não sei se de tanto medo ou tensão por conta do grande esforço que fizemos. O nosso corpo estava cheio de cãibra. Porém, conseguimos chegar do outro lado da represa. O lado que a besta não conseguia alcançar. Eu e o meu amigo Lapio praticamente desmaiamos ali mesmo, sendo socorridos por um grupo de retireiros que estavam ali para o curral das vacas. Logo depois, chegaram os 3 homens que passaram primeiro no barco a motor, armados com espingardas, aparentemente surpresos por nos verem ali e levemente satisfeitos por estarmos seguros. Falamos do senhor da canoa que nos deu a dica de entrar e tentar chegar do outro lado da represa. Percebemos que nem era tão longe assim o outro lado da margem. Mas acredito que por conta do cheiro insuportável da besta, acabamos nos confundindo e não conseguindo ir para lugar algum naquela escuridão gelada, onde só se conseguia ver as estrelas. Outro detalhe: ninguém soube dizer quem era o senhor da canoa, pois ninguém ali da região que circulava por aquelas águas tinha uma canoa de madeira. Todos ali tinham barcos simples, mas todos com motor a gasolina, e que nunca tinham visto esse possível senhor depois desse dia. Eu nunca mais pesquei em represas, rios ou lagos, muito menos pousar. Digo até que nunca mais tive coragem de acampar em qualquer outro local que não seja em um camping. Hoje tenho 42 anos, tenho 2 filhos e nunca até agora tinha contado essa experiência para outra pessoa a não ser o meu amigo Lapio. Ele também se casou e tem um casal de filhos e nunca mais voltou a pescar nem mesmo em pesqueiro. Os peixes deixamos ali com as famílias dos homens que trabalhavam na propriedade. Foram mais de 100 quilos de peixes, entre muitas tilápias, mandis, e pegamos mais de 200 lambaris, mas que não fizemos questão alguma de levar. Fomos embora de Toyota Bandeirantes com o filho do Rui, onde podemos levar as nossas coisas e prometemos nunca mais voltar naquele local, e muito menos indicar para outras pessoas,
pois aquela fera continua por ali. E ninguém faz ideia do que seja, pois a fera fica isolada no lado que só se consegue vir pela estrada, e onde o povo tem que chegar pela água. Agora eu sei o porquê das portas e janelas dos moradores de fora da pequena ilha da represa serem marcadas por uma espécie de cor vermelha. Aquilo parece ser sangue ou algo de algum ritual de proteção, para impedir que o tal lobisomem, ou mapinguari, ou criatura da represa, não tentem nada contra quem mora nessas casas. Alguns podem achar que isso é mentira, e eu bem gostaria que fosse, mas infelizmente é a mais pura verdade. E se pesquisarem, vão ver mais relatos de outros locais de Santa Branca, que fui descobrir depois que é conhecida como Morada do Lobisomem. Este é o meu relato. Boa noite. Um amigo que conheci recentemente me relatou este caso. Hoje trabalhamos como professores na mesma escola. Declaro que ele é uma pessoa culta, lúcida e pouco dada a desvaneios vulgares e comuns, o que torna ainda mais extraordinária a história por ele relatada. Bem, vamos ao relato. Em uma das inúmeras aventuras que ocorrem durante a adolescência, este meu amigo, que chamaremos de Tiago, e vários outros companheiros que não conheci, haviam-se reunidos na clareira de um pequeno bosque cercado em sua cidadezinha natal para beber, rir e conversar. Era por volta de meia-noite e todos se divertiam. Nada de anormal. E poucas são as pessoas que nunca fizeram coisa parecida. Aquele que era líder natural do grupo teria advertido a todos de como proceder se alguém, especialmente algum policial, se aproximasse. Ninguém se apavora ou corre. Todos aqui já têm seus 18 anos. Estamos só com bebida. E não tem nada demais. Se nos revistarem e não acharem nenhuma droga ilegal, eles vão embora. E a gente continua a nossa festa. Menciono este fato porque este líder sensato foi o primeiro a correr quando os sons começaram e o primeiro a ver a coisa. Após isso, todos ficaram algum tempo conversando e rindo de forma tranquila, até que ouviram alguns ruídos estranhos na mata ao nosso redor. De início, pensaram que poderia ser a polícia fazendo alguma ronda ou algum curioso que ouviu os sons do pessoal naquele local. Mas, no entanto, não era nada disso. Então, aqueles sons na mata foram se aproximando, e de repente pairou um silêncio pesado, quase sólido. E em seguida, tudo o que se ouviu foram passos pesados e rápidos se aproximando, parecendo ser de algum quadrúpede, que fazia o chão tremer. E aqueles que olhavam na direção daquilo que se aproximava disparavam em pânico. E quando Tiago olhou, o que ele viu o encheu de terror. E eu me lembro dele se arrepiar todinho ao me contar. Acompanhado os sons e vibração dos passos, aquilo era como de um enorme touro. Ele via galhos das árvores e arbustos quebrando e dando passagem a um enorme animal. Também gravetos sendo esmagado pelos seus cascos e mais nada. Ali havia apenas os sinais da passagem de algo se aproximando veloz. Mas por incrível que pareça, não havia nenhuma criatura visível. Era como se a besta que os perseguia, apesar de sólida e tangível, não pudesse ser vislumbrada por olhos humanos.
Enxergava-se através dela as plantas que ela quebrava e deformava, e ouvia-se a sua corrida veloz cada vez mais próxima. E isso era tudo, e não havia nada sólido para ser visto. Todos alcançaram a cerca de arame e a saltaram de qualquer jeito, e muitos conseguindo cortes feios feitos nas farpas da cerca, e outros esfolados e com contusões bem sérias. A coisa os perseguiu até ali, mas quando o último pulou a cerca, os sons cessaram e ficou tudo silencioso, como se não houvesse nenhuma criatura viva naquele bosque. Todos comentaram apavorados o fenômeno, e o que cada um disse que vira fechava perfeitamente com os outros relatos, o que exclui a hipótese de efeito do álcool ou alucinação. Bem, o que teria sido aquilo? Alguém teria perguntado, mas até hoje a pergunta permanece sem resposta, e aquele fato se tornou um grande mistério do sobrenatural. Boa noite.